Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Vamos compartilhar com você a palavra de Deus, como está registrada em Efésios, capítulo 5. E vamos usar a versão Nova Bíblia Viva e a NVT, a transformadora, Nova Bíblia Transformadora. Que Deus possa falar ao seu coração e aprofundar a sua fala comigo, que nela estou meditando. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela produz o que ela fala. Que nossas vidas possam ser santificadas, fortalecidas, para vivermos de forma mais e mais agradável ao nosso bendito e amado Deus, que tudo fez e faz por nós. Aleluia ao seu nome. Então, Efésios 5. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem. Sejam cheios de amor uns pelos outros, seguindo sempre o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. Que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês. Em vez disso, relembrem uns aos outros da bondade de Deus e sejam agradecidos. O reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém que é imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra. Esses não têm herança no reino de Jesus, no reino de Deus. Porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que praticam essas coisas: imoralidade, impureza, ganância e idolatria. Vivam como filhos da luz, porque o fruto dessa luz consiste em bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Nenhuma impureza, nenhuma imoralidade, nenhuma ganância, nenhuma idolatria. Mas que a bondade do Espírito Santo em nosso coração se manifeste, que a sua justiça purifique nossas vidas e que nós sempre sejamos servos da verdade, falando com a nossa boca e vivendo com a nossa vida. Aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Minha amada, meu amado, Deus nos salvou e nos deixa aqui para vivermos de forma agradável a Ele. Viver de forma agradável a Ele é obedecer à sua palavra, é viver uma vida santa, produzindo os frutos que permanecem para a vida eterna. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade em que tiverem de fazer o bem. Procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Nos salvou, nos deixou aqui para fazermos a sua vontade. O Espírito Santo a revela a nós e nós a aprendemos nessa sua santa e bendita palavra. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. O Espírito Santo tocou no seu coração e no meu coração, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mostrou a imensidão do nosso pecado, nos separando de Deus. E mostrou que Deus nos amou tanto que pagou o preço da nossa salvação enviando o seu Filho, que assumiu sobre o seu próprio corpo, sobre a sua vida, assumiu todo o nosso pecado e pagou o preço do pecado, a consequência do pecado, a morte, no teu lugar e no meu lugar. Portanto, vivamos em santidade. Quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus que nos governa. Agora, Ele nos governa se nós permitirmos. Ele não nos obriga a fazer nada. Deus é amor. O Espírito Santo é extremamente bondoso, extremamente manso. Ele está dentro de você e em mim, que cremos em Cristo Jesus, para dirigir a nossa vida, para nos santificar. Ele é santo para nos fazer santos. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Aprendamos a negar a nós mesmos e a seguir a Cristo, obedecendo ao seu Santo Espírito, que está dentro de nós para nos governar. Louvado seja Deus! Nós temos o Santo Espírito de Deus nos dirigindo e nos governando. Que Ele transborde em seu coração e em sua vida, minha amada, meu amado, e na minha vida também, para o louvor e honra do nosso Pai.
conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Aleluia! Sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse mundo e não é fácil viver no mundo, mas Deus está cuidando de nós. E o que chega até nós foi Ele que permitiu. Então vamos aprender a dar graças. Dar graças a Deus por tudo. Porque Ele quer nos santificar. E para nos santificar, Ele precisa apertar alguns aspectos da nossa vida. Para que a gente aprenda a fazer a vontade dEle, negando a nós mesmos. Então, que demos sempre graças a Deus, ao nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo. Vivemos em santidade e agradecendo ao Senhor com todo o nosso coração. Louvado seja Deus. Honrem a Jesus Cristo pela submissão uns aos outros. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação de seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. E vocês, maridos, mostrem pelas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja. Olha, devemos amar nossas esposas do modo sacrificial como Jesus fez com a sua igreja. Ele entregou a sua vida por amor a nós, a sua igreja. Nós, maridos, devemos amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja quando se entregou por ela, para fazê-la santa e purificada pelo lavar da água mediante a palavra, a fim de que ele pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito, mas santa e sem nenhuma imperfeição. Amemos nossa esposa de todo o nosso coração. Os maridos devem tratar suas esposas amando-as como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quando nos casamos, Deus nos torna um ser. Os dois se tornam um. Devemos amar nossa esposa como amamos a nós mesmos. Louvado seja Deus. Um homem deve amar sua esposa como a si próprio. E a esposa deve respeitar o seu marido. Louvado seja Deus. Que esse amor de Deus que está no seu coração, através da presença do Espírito Santo, se manifeste, minha amada. Se manifeste, meu amada. O amor se expressa para com aqueles que estão ao seu redor. O amor se expressa para com aqueles que Deus nos dá a oportunidade de compartilhar a sua vida. E o apóstolo João, em sua primeira carta, no primeiro capítulo de sua primeira carta, nos diz assim: Jesus é a palavra da vida eterna. Aquele que é a vida nos foi revelado. Ele é a vida eterna. Minha amada, meu amado, estamos de passagem por aqui. Já temos a vida eterna que foi comprada pelo sangue e pela ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição nos concede perdão dos pecados e nos concede a vida eterna. Ele, que é a vida eterna, habita em você e em mim, para que essa vida transborde em nós e alcance as outras pessoas. Tenham comunhão conosco, devemos viver em comunhão com os nossos irmãos. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ligados a Jesus Cristo e a Deus Pai, através de seu Espírito Santo, nós nos ligamos uns aos outros em amor. A nossa comunhão com Deus nos torna um com o nosso irmão em Cristo. Que vocês participem dessa grande alegria de ser um em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Minha amada, meu amado irmão em Cristo, vivamos na luz.
amemos os nossos irmãos como amamos a nós mesmos. Que esse amor que está em nosso coração, produzido pelo Espírito Santo, se manifeste em sua vida e em minha vida a cada dia, a cada momento. Que o amor de Deus inunde o seu coração e o meu coração é a minha oração. Deus te abençoe e te faça transbordar de amor, desse maravilhoso amor. Aleluia, glória a Deus.